Iniciando o aquece. Então, vamos começar daqui a alguns instantes a falar. Vamos lá. Começando o aquecimento. Vamos lá, eu vou compartilhar o link. Até dá tempo de chegar o povo. Copiar o link. E agora vamos compartilhar. Vamos lá. Até dá tempo de chegar o povo, né? Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Por enquanto ninguém online assistindo. Então, vamos começar. Vamos lá. Já tenho assistindo aí. Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar o link aqui. Muito bem. Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos iniciar alguns instantes, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, já temos 3 assistindo, né? Não consigo ver quem está assistindo aqui, mas depois a gente olha. Mas nós vamos começar. Vai ter algumas participações especiais, porque os meus filhos viram eu entrar ao vivo e já estão correndo para um lado e para o outro dentro de casa aqui. Mas não tem problema. Não vai ser isso que vai atrapalhar. Vamos lá, então, começar a nossa live sobre o tema Sociedades Secretas, né, que a gente tinha comentado no nosso Facebook durante a semana, no Facebook da página Diego Franzi, jornalista e escritor. Grande abraço, Osmar Menezes da Silva. Na página, né, a gente tinha feito uma enquete com 4 temas para o pessoal escolher sobre o que falar na live, né? E com 46%, né, dos votos, o pessoal escolheu o tema Sociedades Secretas para nós falar. Egrégora vive, grande abraço, Osmar. Vamos lá. Durante a semana, e esse eu tenho 4 temas que eu queria falar, né? E tem mais, nos próximos sábados, sempre nesse horário, eu vou fazer uma live, mas tem alguns temas que eu gostaria de falar, e um deles é o das Sociedades Secretas, né? É um tema fascinante, que fascina todo mundo, que todo mundo curte, que todo mundo gosta, que chama atenção, enfim, né? Então a gente vai trazer alguns comentários acerca desse tema. O pessoal que está nos assistindo pode interagir conosco, tá? O meu objetivo com essas lives é reforçar um pouco o meu lado pesquisador e escritor que eu tenho, que eu confesso estava um pouco parado, né? Mas a gente vai reforçar um pouco agora. Devo lançar o meu novo livro ainda nesse ano, que é o Pedra Oculta, que é um romance ambientado na Revolução Federalista, que lá narra a história de uma sociedade secreta no meio da Revolução Federalista de 1893 aqui no Rio Grande do Sul. Então, um tema que chama atenção, espero que o pessoal goste. E vamos começar, então, a falar sobre o tema Sociedades Secretas. Nessa semana, eu publiquei no Facebook, no meu Facebook pessoal, um vídeo. E nesse vídeo, aliás, uma foto, né? Um print de uma mensagem que eu recebi no Instagram. E essa vai ser a primeira sociedade secreta que eu vou falar. Aliás, vamos fazer um parênteses antes de falar das sociedades secretas em si. Nós temos, via de regra, um conceito de teoria da conspiração que envolve as sociedades secretas, né? Nos Estados Unidos é muito cultural a existência de grupos secretos com toques de mão, apertos de mão secreto, palavras secretas, senhas e tudo mais.
É muito. Felipe Randon Apolinário, abraço. E pode perguntar, eu sei que tu vai perguntar bastante. Pode perguntar à vontade, Felipe. Bom, o que que acontece? Lá nos Estados Unidos, já nas universidades, nós temos o que eles chamam de fraternidades acadêmicas. Entre as fraternidades acadêmicas, a gente pode citar, por exemplo, a Skull and Bones, né? A Skull and Bones é uma fraternidade acadêmica que é muito reservada principalmente a acadêmicos norte-americanos com tendências republicanas e com grande poder aquisitivo e de religião protestante. Então, a Skull and Bones é uma sociedade secreta que a gente pode exemplificar, mas existem muitas sociedades secretas ou fraternidades acadêmicas dentro das universidades americanas, Alpha Beta, enfim, né? Até no filme dos nerds, lembro daquela série de comédia dos nerds, tinha a fraternidade Lambda, 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 né? Enfim, existem fraternidades no... Abraço para o Rafael Forni, grande amigo nosso. Então, dentro dessas universidades existem essas sociedades secretas, né? E hoje em dia, quando a gente fala de sociedade secreta, muitas pessoas lembram de várias ordens. E eu vou citar algumas durante, e o pessoal pode ir interagindo, fazendo pergunta, comentando, e isso vai dar gancho para a gente seguir o debate. Mas eu vou começar pela mensagem que eu recebi essa semana, que eu achei bem pitoresca, e mostra que a pessoa que me mandou isso daí ou é muito sem vergonha, ou tem um extremo desconhecimento da sociedade secreta que ele diz representar. Vamos lá. A mensagem que eu recebi no Instagram, não vou citar o nome do cidadão que mandou essa mensagem, mas ele diz bem assim, ó. Saudações. Bem-vindo ao mundo Illuminati, trazendo os pobres, os necessitados e os alentos à frente da fama e da riqueza. Consiga dinheiro, fama, poderes, segurança, seja reconhecido nos seus negócios, raça política, suba ao topo em tudo o que você faz, seja protegido espiritual e fisicamente. Tudo isso chegará a você em um piscar de olhos se você começar no Great Temple Illuminati. Aí ele faz um convite para mim entrar nessa ordem Illuminati, Great Temple Illuminati, né? Bom, para começar, esse cidadão ele começa oferecendo em nome dos Illuminati dinheiro, fama, poder, segurança e riqueza, negócios e tudo mais. Bom, ele já começou mostrando um baita desconhecimento, porque é o seguinte, a ordem Illuminati foi fundada por um cidadão chamado Adam Weishaupt, né? Adam Weishaupt. Isso no dia 1º de maio de 1776, né? Ele fundou a Ordem dos Iluminados da Bavária, os Illuminati. Bom, o Adam Weishaupt, ele era um cidadão extremamente anarquista, ele era um cidadão que ele tinha como interesse principal, criar um novo sistema político, uma nova concentração política. Ele era contra ele era contra o clero, contra a religião, e ele era contra os políticos que estavam no poder naquele momento. Então, o que ele fez? Ele fundou, ele queria entrar para a maçonaria. O sonho do William Weishaupt do Adam Weishaupt, né? Adam Weishaupt era se tornar maçom. Só que o que aconteceu? O poder aquisitivo do senhor Adam Weishaupt não era dos bons. Ele era um cara ferrado, era um cara pobre, era um cara trabalhador, né? E ele não tinha grana para bancar, né? Então por isso que eu acho estranho os caras oferecendo fama, dinheiro, poderes, riqueza e segurança para uma ordem que foi fundada por um cara que mal conseguia se sustentar, né? Bom, aí começa, no dia 1º de maio de 1776, foi criada a Ordem dos Iluminados da Bavária, a Illuminati. E a Illuminati, ela tinha um outro conceito, né? Primeiro vamos começar pelos conceitos de Illuminati. Mandar um abraço para o Hamilton, para também para o Johnny Grace, um grande abraço, nosso amigo Elvis aí. E para todo mundo que está assistindo, estou vendo o Leonardo Aires ali, enfim, tem uma turma assistindo aí, um grande abraço a todos. Bom, então o que acontece? O seu Adam Weishaupt, ele não tinha grana para ser maçom, ele não tinha poder aquisitivo e muito menos amigos naquele círculo.
Aí ele resolveu que seria mais conveniente ele fundar a própria ordem dele. E ele tinha um conceito que ele dizia que ele queria separar a religião da política, ele queria separar o clero do poder político, que de certa forma é nobre. Hoje a gente vive num estado teoricamente laico, né? Teoricamente laico, onde a religião não pode influenciar nas decisões políticas. Teoricamente. Bom, então o que acontece? O Adam Weishaupt, ele criou essa sociedade e ele inicialmente, para começar, os Illuminati, quando a gente vê o símbolo dos Illuminati, a gente lembra aquele olho que tudo vê, né? O olho que tudo vê. O olho que tudo vê não é um símbolo Illuminati. O símbolo que os Illuminati utilizavam era a coruja de Atena, que era a coruja é o símbolo do curso de filosofia na faculdade, né? Então, o símbolo que eles usavam era a coruja de Atena. Não tinha olho que tudo vê em absoluto nos Illuminati, não tinha. Aliás, essa ordem Illuminati ela voltou a ser tema de debate quando foi lançado o livro chamado Anjos e Demônios, de autoria do Dan Brown, que ele cria uma teoria de conspiração onde 4 cardeais concorrendo no conclave para ser o novo Papa são sequestrados por Illuminatis e cada um deles seria sacrificado relacionado a um elemento, né? Terra, água, fogo e ar. Então, o Dan Brown explora essa situação, né? E aí o que acontece? Eles criaram essa ordem que tinha o símbolo, a coruja, que era um símbolo de filosofia, certo? A coruja era um símbolo filosófico, e essa coruja, ela seria um símbolo de pensamento, de tentar trazer a razão, né? E eles usavam muito o pensamento, eles se baseavam muito no pensamento do Jean-Jacques Rousseau. E, inclusive, o primeiro nome da Ordem dos Illuminati não foi Iluminados da Bavária. O nome dos Illuminati, eu até tenho anotado aqui, é Aliança da Perfectibilidade. Esse era o grupo, né? Parece até um nome de uma liga de supervilões, né? Aliança da Perfectibilidade. Mas não, era esse o nome dos caras mesmo. E aí, depois, eles começaram a ser conhecidos como perfectibilistas, né? Que eles tinham essa situação da perfectibilidade, que é um conceito do Rousseau. Aí, o que acontece? Houve uma perseguição muito grande. Por quê? Porque tu tá juntando um monte de caras que tá pensando, tá questionando o poder da igreja e do Estado, que eles queriam, literalmente, isso é verdade, não é teoria, eles queriam estabelecer um novo padrão de governo mundial, uma nova ordem mundial, e esses caras resolveram, então, fazer essa sociedade secreta. Mandar um abraço pro César Felisbino, que tá nos acompanhando lá de Curitiba. Um grande irmão César Felisbino, faz alguns anos que eu não vejo. Tive a honra de trabalhar com o Felisbino, um baita cara. Bom, o que acontece? Os perfectibilistas acabaram achando que esse nome realmente era meio estranho. Aí eles queriam trazer uma situação de iluminação, então eles criaram o nome de Illuminati. Os Illuminati, por ter seus pensamentos muito mais voltados a uma mudança de consciência social e política da sociedade, eles acabaram se afastando de alguns movimentos, né? Entre eles a própria maçonaria. Eles se afastaram da maçonaria, eles se tornaram praticamente inimigos dos Rosacruzes. Por isso eu até acho engraçado hoje que tem muito cara que se diz Rosa Cruz e quer ser Illuminati, né? Não tem, é antagônico, não existe isso. Bom, mas o que acontece? Eles queriam criar um novo sistema de político centralizado numa forma única de governo para o mundo. Claro que isso não avançou, porque o Adam Weishaupt era um cara que não tinha essa força para isso. E essa ordem não durou nem 10 anos. Para ser mais sincero, ela durou 9 anos, a Ordem dos Iluminados da Bavária, os Illuminatis. A Bavária, que hoje pertence à Alemanha. Durou 9 anos. Aí o que acontece? Os caras quebraram, foram perseguidos, sumiram. E resumindo, em 1785 a ordem fechou suas portas. O que vem depois de 1785, e houve inclusive aquela perseguição da igreja, do clero, que o Dan Brown relata lá nos Anjos e Demônios, aqueles crimes de tortura, prisão, tudo, houve isso aí, sim. Aí o que acontece? O Dan Brown
explorou muito bem essa situação, mas no momento que ele explorou, assim como aconteceu com o Código da Vinci e o Priorado de Sião, acaba surgindo um monte de cara que acha legal. Por exemplo, se eu quiser montar um grupo esotérico, uma ordem, alguma coisa, qual os nomes que mais atraem? É os nomes que eu vou usar. Cavaleiros Templários, Illuminati, Rosa Cruz, Maçonaria, enfim, tem um monte. Aí o que acontece? A mesma coisa os Cavaleiros Templários. Hoje, e eu quero frisar, eu vou linkar os Templários para concluir o raciocínio. Os Templários eles foram criados no ano de 1118 por 9 cavaleiros, entre os quais a gente pode destacar o Hugo de Payens, o Godofredo de Bouillon, enfim, a gente tinha 9 cavaleiros templários que criaram essa ordem, que eles tinham inicialmente como objetivo fazer uma escolta dos cristãos da Cidade Santa. Eram monges guerreiros. Eles tinham um voto de castidade, eles tinham um voto de pobreza. Então é estranho também hoje em dia ver caras com 4, 5 filhos querendo se dizer templário. Não, os templários eles tinham um voto de castidade, eles não podiam transar. Isso era pecado. Então não existe templário com família. Não existe em absoluto. Aí o que acontece? Como uma ordem de séculos atrás de curta duração ainda consegue povoar o imaginário dos adeptos da teoria da conspiração. Aí que tá. Os Illuminati, Osmar, eles tinham como objetivo criar uma nova ordem mundial. E o que acontece? A gente sempre tem a mania de separar os pobres dos ricos, poderosos da ralé, né? E o que acontece? Sempre a gente vai projetar no outro aquela situação de protagonismo, né? Então, claro que existem ordens e grupos secretos, e a gente vai falar disso daqui a pouco durante a live, que fazem diversas atividades políticas, inclusive, mas eles são unidos mais pelas afinidades deles, né? Então tu vê assim, porque a maçonaria fez a proclamação da República. A maçonaria não fez a proclamação da República, foram alguns membros do Exército Brasileiro, não houve uma unanimidade nem no Exército Brasileiro, e alguns desses membros do Exército Brasileiro eram maçons, mas não foi a maçonaria em absoluto. A maçonaria nunca fez nada, nem Revolução Farroupilha, nem Revolução Federalista, não fez nada, nada. Foram alguns membros que pertenciam à ordem, e eles acabam se conectando por afinidades, né? Então, esse é o ponto, não é a instituição, são as pessoas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar. A segunda, os Illuminati foram extintos em 1785, né? Só que o que acontece? As pessoas, estuda-se em determinado grau do Rosa Cruz os Illuminati. Esse é um tema interessante, César, porque é o seguinte, em determinado grau dos Rosa Cruzes, Illuminati, qual que é a tradução de Illuminati? Illuminati quer dizer, literalmente, iluminado. Então, eles eram a ordem dos iluminados da Bavária. Então, o que o Rousseau trazia? Aquele conceito, aliás, o século XVIII foi o século do iluminismo, né? Eles traziam aquela situação de que a razão deveria sobrepor a crença, a superstição e tudo mais. E eles achavam que se encontraria um grau de iluminação. Então, nós temos que separar iluminismo de iluminação, né? A iluminação seria receber uma luz superior, né? O iluminismo seria fazer com que essa luz aqui, traga razão ao mundo, que a gente possa obscurecer essa situação. Então, na Ordem Rosa Cruz, e é bom frisar que a Ordem Rosa Cruz não era muito simpatizante da causa dos Iluminados da Bavária, dos Illuminati. Não era. Em absoluto, eles tinham um ponto de vista completamente diferente. Até porque os Illuminatis, eles queriam mais uma situação política e filosófica, né? E o Rosa Cruz ele quer uma situação mais espiritual. Então, quando eles falam ali nos graus Illuminati na Rosa Cruz, eles falam da situação de grau de iluminação superiores, onde você tem uma situação de iluminação, né? Então eles são iluminados por aquela luz, não tem qualquer relação com a ordem dos Illuminati, né? Os Illuminati realmente não existem mais desde 1785 e qualquer coisa que tiver isso pode até ter inspiração Illuminati, mas não é Illuminati.
Não é a ordem do Adam Weishaupt, lá de 1776, né? Os templários, eu digo mesmo com relação a eles, o Jacques de Molay, o pessoal chama muito de Molay, né? Mas a pronúncia certa é de Molay. Molay é a cidade de onde ele era oriundo. Jacques de Molay. Jacques, que uma tradução para o brasileiro seria Thiago, né? Hugo Prevedelo, grande abraço, meu irmão. Grande abraço, grande amigo do meu pai, Hugo Prevedelo. Márcio Dege, inclusive nos graus mais adiantados da Rosa Cruz, ocupa-se o nome de Illuminati, que nada tem a ver com os Iluminados da Bavária. Exatamente, foi isso que eu tentei frisar. Illuminati nos graus Rosa Cruz seriam porque o cara recebeu uma iluminação e não porque tem uma conexão com os Iluminados da Bavária. Bom, os Templários, eles morreram junto com Jacques de Molay. Os Templários, eles foram criados em 1118, né? E esses Templários, eles foram criados em 1118 e eles acabaram se tornando uma grande força militar e financeira. O sistema bancário que a gente tem hoje tem muita coisa que foi criada pelos Templários. Vou dar um exemplo, o cartão de crédito. Eles tinham uma pedra gravada que dizia quanto que eles tinham em tesouro acumulado, né? E aquela pedra lá, eles faziam uma marca naquela pedra que foi o precursor do nosso cartão de crédito que a gente tem hoje, né? Então, o que acontece? Os Templários, eles acabaram criando um sistema financeiro muito forte, né? Criou-se lendas, inclusive, acerca da situação dos Templários, eles terem achado um tesouro lá na Terra Santa, que até hoje estaria desaparecido. Inclusive, essa lenda objetivou e inspirou o filme A Lenda do Tesouro Perdido, da Walt Disney, né? E o que acontece? Os Templários, eles conseguiram fazer com que reis tivessem obrigações financeiras com eles, inclusive a França, né? França e Inglaterra eram tudo, eram os Estados Unidos e a Rússia de hoje, né? Então, França e Inglaterra dominavam o mundo. Aí o que acontece? O rei da França, que era o Filipe IV, Filipe de Fer, também conhecido como Filipe o Belo, né? Ele estava devendo uma fortuna considerável aos Templários. E a igreja também estava devendo aos Templários. E aí, numa conspiração, né, o Filipe, junto com o Papa Clemente V, resolveram, no dia 13 de outubro de 1307, prender os membros da Ordem do Templo, porque acharam melhor prender e acusar eles de heresia do que pagar, né? Estavam no cheque especial afundado, resumindo, né, e resolveram que era melhor prender do que pagar. E aí eles fizeram isso. Eles prenderam os Templários, torturaram, acusaram de heresia, de cuspir na cruz, de adorar o Baphomet, né? O pessoal também chama de Baphomet, mas a pronúncia correta é Baphomet. E não é aquela figura do bode com as mãos para cima e para baixo. Aquela figura foi criada pelo Eliphas Levi Zahed ali no século XIX, então foi bem depois, né? O que acontece? Os caras fizeram, né, uma acusação, e eles queimaram e executaram os Templários, porque era o processo de purificação do Tribunal do Santo Ofício, era esse naquela época, né? Que o cara teria que ser purificado pelas chamas para poder passar para o outro lado, por heresia, né? Então, eles foram queimados vivos, e aí, exatamente, Rodrigo Sequim, exatamente, como eles foram presos no dia 13 de outubro de 1307, foi uma sexta-feira, aí surgiu a lenda da Sexta-feira 13. E por que a maldição na Sexta-feira 13? Jacques de Molay foi preso numa Sexta-feira 13. E no dia da sua execução, ele chegou pro Papa, o Papa deram as últimas palavras para ele, com as suas últimas palavras, e ele lançou uma maldição, que em um ano, o Papa Clemente V, o rei Filipe o Belo e um cavaleiro chamado Nogarret iriam comparecer diante dele num tribunal junto a Deus para prestar contas do que eles estavam acabando de fazer. Lenda ou não, em menos de um ano os três morreram. Ou morreu o Papa, morreu o rei e morreu o Nogarret. Morreram os três em situação assim de um ano. Então realmente a maldição do Jacques de Molay acabou se cumprindo, né? Então, o que ele disse naquele dia acabou acontecendo. Morreram. Um grande abraço para o Paulo Carbone.
Grande abraço, meu querido irmão. E aí o que que acontece? O Nogarret, o Felipe Belo e o Papa Clemente morreram, passaram dessa para melhor ou para pior, vai saber, né? E eles aí surgiu essa situação. Os templários amaldiçoaram o rei, amaldiçoaram o Papa, que era o representante de Deus na Terra, e amaldiçoaram um cavaleiro nobre. E os três morreram. E ele foi preso na sexta-feira 13. Se originou aí o mito da sexta-feira 13. Né? Claro, o número 13 tem outras situações, mas isso vamos abordar em outros temas futuros. A sexta-feira também tem outras situações, mas no futuro, só para nós não perdermos o foco. Eu escrevi e lancei em 2015 um livro chamado Tempora Osten, que é esse livro aqui, tá? Tempora Osten, né? Nesse livro eu falo de algumas sociedades e uma delas, que eu acredito assim, ó, quando a gente fala em sociedade secreta, né, o pessoal, a maçonaria é uma sociedade secreta, a Rosa Cruz é uma sociedade secreta, enfim, devem ter outras, né, mas me surgem essas duas no momento. Elas não são sociedades secretas, por quê? Porque uma loja maçônica, ela vai ter um endereço físico, conhecido por todos, ela tem um CNPJ conhecido por todos, você que está na sua cidade, com certeza já passou na frente de um templo maçônico, né? Passou lá na frente daquele templo maçônico e viu. Você sabe que tem uma loja maçônica ali. Então, na realidade, não é secreto. Irmão 7, eu vou falar sobre a carbonária daqui a pouquinho, por causa dessa situação aqui, né? Desse livro. Aí o que que acontece? Mandar um abraço para o Antônio Zulian também, que está comentando aí o nosso vídeo. Bom, a carbonária, eu vou falar daqui a pouco, né? Mas quando a gente passa na frente de uma loja maçônica, a gente sabe que tem uma loja maçônica. Templos Rosa Cruzes também, chama atenção. Então, na realidade, o que está lá dentro é restrito a quem está inserido naquele contexto, né? É que nem os assuntos da minha casa. Eu estou dentro da minha casa, então os assuntos da minha casa, quem vai tratar sou eu, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, e por aí vai. Então, o que que acontece? O que está dentro, acontecendo lá dentro, diz interesse a quem está naquele contexto, né? Não a quem está fora. Não diz respeito a quem está fora. E então, por esta razão, não podemos dizer que são sociedades secretas, são discretas, porque todo mundo sabe que tem um CNPJ, tem um endereço físico, tem um site na internet oficial e tudo mais. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre maçonaria e Rosa Cruz também, porque é um assunto que eu sei que todo mundo gosta. Mas vamos falar sobre a carbonária. Mas antes de falar da carbonária, eu vou falar da outra sociedade secreta que eu exploro no meu livro, que com certeza todo mundo ouviu falar. E aí eu vou dar exemplos de sociedades secretas de fato. Organizações mafiosas são sociedades secretas. E as mais famosas que a gente tem hoje em dia são a Cosa Nostra, né, que é a máfia aquela que é retratada pelo Mário Puzo lá no Poderoso Chefão. E a gente tem como é que é o nome da outra? A Drangheta, né? A Drangheta, inclusive eu falo dela no meu livro, que é hoje a máfia mais influente da atualidade. Abraço Antônio Frisso, abraço Adriano. Aí o que vou falar também, vou falar daqui a pouquinho, Sete. Bom, o que acontece? A Drangheta hoje ela é responsável pelo narcotráfico, né? Ela trabalha com narcotráfico. E a Drangheta ela tem um ritual de iniciação, que é bem bacana, que eu conto ele no meu livro, inclusive, que é um ritual que vazou na Operação Mãos Limpas, né? Que a Drangheta estava diretamente envolvida. E esse ritual de iniciação da máfia, ele envolve tu fazer um corte no teu dedo, né? E com o teu sangue tu vai fazer uma cruz na cabeça de uma santa. Essa santa, por isso é Drangheta, né? Porque o Drangheta seria um pequeno dragão, né? Uma coisa nesse sentido. Mas eles também são conhecidos como La Santa, né? Os adoradores da Santa. Por quê? Porque eles fazem um ritual e o cara jura devoção, e como é uma máfia italiana, né? A igreja católica é muito forte lá, então eles juram devoção junto a uma santa. E eles recebem na iniciação, inclusive, um projétil e uma cápsula de cianeto. Ou seja, eles preferem a morte do que entregar um companheiro de máfia. Mas, enfim, eu vou depois disponibilizar para quem tiver interesse. Eu posso disponibilizar o PDF do Tempora Osten, até porque esse livro já está esgotado, tá? Ele já esgotou, então eu posso disponibilizar o PDF desse livro para quem tiver interesse. Bom, o que acontece?
A máfia é uma sociedade secreta. Outro exemplo de sociedade secreta que nós temos é a Ku Klux Klan, né? Que é a KKK, né? A Ku Klux Klan, que é aqueles caras que se vestem de branco e que perseguem negros, fazem crimes racistas, e lá no século XIX fizeram horrores nos Estados Unidos da América. E realmente é um movimento que se originou dentro de situações protestantes extremamente radicais, né? Então a Ku Klux Klan saiu disso, que eles pregam uma situação de supremacia branca, né? Na época da Segunda Guerra se falava muito da sociedade Thule, mas ainda não existe uma comprovação de que isso realmente é real, que o Hitler teria pertencido à sociedade secreta. A gente sabe que o general Himmler era ocultista e fazia cálculos de ataques ou de progressões na Segunda Guerra baseado em estudos de astrológicos, enfim, ele fazia isso. E vamos falar então sobre essa. Primeiro, respondendo sobre a carbonária. A carbonária eu abordo aqui também. No meu livro, Tempora Austin, eu falo inicialmente de um assassinato que aconteceu numa cidade com todas as características de um ritual satânico. Quando acontece esse assassinato, descobre-se que a pessoa que foi vítima desse assassinato é filha do líder de uma facção fictícia, é bom frisar, fictícia, da Drangheta, que existe aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Serra Gaúcha, numa cidade fictícia. E o cara ficou putaço porque mataram uma pessoa diretamente ligada a ele, né? E ele resolve usar a Drangheta para pegar esses satanistas. No meio desse contexto todo, eu falo sobre a Carbonária. A Carbonária é uma sociedade secreta italiana, né? Ela é uma sociedade mais filosófica e idealista do que mística, tá? Ela não tem muito misticismo, ela é mais filosófica e idealista do que mística. E os carbonários, eles são revolucionários, de fato. Se for analisar na Revolução Farroupilha, para citar alguns carbonários, nós temos o Luigi Rossetti, que era o jornalista, aquele que foi trazido da Itália e que veio junto com o Giuseppe Garibaldi, né? Que também era carbonário, diga-se passagem, que também era carbonário, e eles tinham a maçonaria, a diferença deles para a maçonaria, principalmente o qual? A maçonaria, toda a simbologia maçônica está relacionada à construção do templo do rei Salomão, né? Enquanto que a carbonária é uma situação mais florestal, eles são carvoeiros, eles não trabalham na pedra, eles trabalham na madeira. Então o que eles fazem? Eles são carvoeiros, eles trabalham na realidade no cortar a pedra, então a machadinha é um símbolo carbonário, eles trabalham em atear fogo, né? Então, enfim, os carbonários eram mais nesse sentido. Até os carbonários surgiu aí, não sei se vocês perceberam, como o Sérgio Moro, quando ele fez o discurso de renúncia, ele falou que não tinha vocação para carbonário, né? Eu acredito que ele quis dizer que ele não queria ser um revolucionário ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou alguém que faria qualquer coisa para proteger ou alguém que estava no seu círculo, inclusive infringir a lei que os carbonários faziam, né? Giuseppe Garibaldi era membro da maçonaria do rito Memphis Misraim, da Carbonária e de que mais você sabe? Que eu saiba essas aí, tá? Ele era maçom, né? Ele trabalhou o rito de Cagliostro, na realidade, né? Que depois acabaram mudando o nome e utilizando Memphis Misraim, mas ele trabalhava no rito do Giuseppe Balsamo, do Cagliostro, e ele era carbonário. Essas são as duas ordens que o Garibaldi participou, né? Ele não tinha qualquer relação com a ordem maçônica que o Bento Gonçalves participava, por exemplo. Nenhuma, né? Bom, o que acontece? Já trabalhei em rito de floresta. Osmar, velho, hein? Bom, o que acontece? Nós, seguindo, então, dentro dessa linha de raciocínio da live, né, os movimentos Rosa Cruzes que o Sete pediu. A Ordem Rosa Cruz ela surgiu oficialmente no século XVIII, no começo do século XVIII, com a situação do... Exatamente, Rodrigo Sequim. Só para completar, ele disse que Giuseppe Garibaldi foi responsável pela união do rito Memphis Misraim. Sim, ele fez uma fusão de ritos que o Giuseppe Balsamo, né, também conhecido como Cagliostro, tinha, né? Ele fez uma fusão e criou, então, o rito Memphis Misraim, quando ele voltou para a Itália, né? Ele fez uma unificação de ritos, né? Aí o que acontece?
continuando, né, dando continuidade ao tema, a Ordem Rosa Cruz ela surgiu oficialmente no século XVIII, porque em 3 anos seguidos foram publicados nas ruas da França manifestos, né, foram distribuídos manifestos que eram que traziam uma situação de iluminação, que conclamava o pessoal a pensar, a questionar o poder da igreja, a questionar o poder do governo, a questionar um monte de coisa. A trazer uma corrente de livre pensamento. Esses caras, eles diziam que eram capazes de falar o idioma de onde quisessem, estar, né? Que eles teriam o poder da invisibilidade, da alquimia e o tríplice aspecto rosacruciano, hermetismo, né? Alquimia, astrologia e cabala, né? Hermetismo, né? Que daí a gente bota a alquimia junto, astrologia e cabala. Esses eram os três alicerces principal, o tripé, né? Do movimento Rosa Cruz. Eles lançaram em 1616 um manuscrito, né, um manifesto chamado Fama Fraternitatis. No ano seguinte, o Confessio Fraternitatis. E depois eles lançaram o Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Francisco Saleitão Araújo, uma pergunta: os Illuminatis realmente existem? Poderia me responder, por favor? Oficialmente, eles foram extintos em 1785. Tá? Oficialmente. O que pode ter vindo depois, assim como os Templários, é uma ordem de inspiração Illuminati, né? Por exemplo, os caras inspirados no Illuminati usaram o nome dos Illuminati e fizeram uma outra ordem, mas não tem qualquer ligação com a ordem criada pelo Adam Weishaupt lá em 1776, tá certo? Não sei se eu respondi a tua pergunta. A mesma coisa os Templários, eles morreram junto com Jacques de Molay. Depois veio a Ordem de Cristo, que inclusive ficou muito forte em Portugal, né? Inclusive a bandeira portuguesa tem aquela cruz da Ordem de Cristo. E a Ordem de Malta, né, também tem. E, enfim, são ordens também que tiveram uma inspiração templária na Noção Templária. E muito conhecido aqui no Brasil e no mundo hoje é a Ordem de Molay, que é baseada, é uma homenagem ao Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre dos Templários, aquele da Praga, que eu falei agora há pouco, né? Então, em homenagem ao Jacques de Molay, eles lançaram aí a Ordem de Molay, que hoje seria uma juventude maçônica, né? Ou seja, jovens de 12 a 21 anos que enfim, sejam parentes, filhos ou tenham alguma ligação afetiva com alguma maçom, eles são convidados e eles participam dessa ordem, que é uma ordem de formação de caráter, de formação de moral. Eles têm, inclusive, 7 princípios: amor filial, amor da pátria, reverência pelas coisas sagradas e por aí vai. Acho que a Ordem de Molay a gente pode ampliar isso num outro momento. Aquela Ordem de Rã do Paulo Coelho existe mesmo, parece que é uma ordem que existe dentro da Igreja Católica, né? Se for analisar o RAM, que o Paulo Coelho fala, ele fala de 3 aspectos, né? Que é o rigor, o amor e a misericórdia, que são os 3 trunfos ali da árvore da vida da Cabala, né? Rigor, amor e misericórdia, a ordem de RAM. Então eles seriam, teoricamente, seria uma ordem cristã, católica, né? Dentro da Igreja Católica, que trabalha com Cabala judaica, né? Então seria... parece que realmente há essa ordem de RAM, né? Assim como tem outras ordens dentro da Igreja Católica, porque o pessoal fala, mas eu sou católico, eu não gosto muito de ordens. Eu sou católico, sim, eu realmente sou católico. A minha religião é a religião católica. E dentro da Igreja Católica a gente tem ordens, né? Tem a ordem dos jesuítas, tem a ordem dos beneditinos, tem a ordem dos cartuchos, enfim. Ordem é o que mais tem dentro da Igreja Católica. Ordem quer dizer o quê? Linhagens de ordenação, né? Eles recebem essas linhagens de ordenação e seguem a filosofia daquela linhagem que eles receberam, né? Mas eles todos estão ligados a um corpo só, que é a Igreja, né? Então, nesse sentido. E a RAM, teoricamente, seria uma ordem dentro da Igreja Católica não exclusiva a sacerdotes, né? Não exclusiva a sacerdotes, como a maioria das ordens da Igreja Católica hoje, que é exclusiva a sacerdotes. E nós temos também as ordens das freiras, né? As carmelitas, enfim, por aí vai, né? O que acontece? Seguindo a linha de raciocínio dos Rosacruzes que eu tinha falado antes, 1617 eles lançam um manuscrito chamado Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, né? As Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, ela narra um casamento dentro de um castelo
E alegoricamente, a noiva seria a alma humana e o noivo seria Deus. Ou seja, quando eles falam em casamento alquímico, tu estaria fazendo um casamento da tua alma, a noiva, com Deus, a, o noivo, né? Então tu faz esse casamento alquímico para nascer em ti o Cristo. Então, segundo o manuscrito lá, o nosso coração é a manjedoura, né? Então o Cristo vai nascer aqui, né? Aqui, no coração de todo ser humano. Dentro dessa situação rosacruciana, nós temos que entender o seguinte: Rosa Cruz, quando tu fala em Rosa Cruz, obrigatoriamente tem que ser cristão, certo? É um dogma. A gente diz que no movimento Rosa Cruz não tem dogma, é um dogma, né? O Rosa Cruz tem que ter cristianismo, tem que ter hermetismo, tem que ter astrologia, tem que ter cabala. Pelo menos para ser uma linhagem direta ligada aos manuscritos, né? Hoje, nas linhagens Rosa Cruz, respondendo a pergunta do 7, nas linhagens Rosa Cruz que a gente tem hoje no Brasil diversas, né? Nós temos, por exemplo, a mais conhecida e a mais famosa, que em toda cidade praticamente existe um organismo afiliado, que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, que ela tem sede em San José, na Califórnia. Aqui no Brasil temos sede central em Curitiba, né, na grande loja de jurisdição de língua portuguesa. Ou seja, a Ordem Rosa Cruz, ela divide as suas jurisdições em idiomas. E aqui no Brasil, em Curitiba, existe a sede central para todos os idiomas de língua portuguesa. Então, a Ordem Rosa Cruz, ela aceita homens e mulheres. É uma ordem que, diferentemente de outras, né, por exemplo, da maçonaria, ela, diferentemente da maçonaria, ela aceita uma autofiliação, ou seja, eu quero participar, eu vou lá, peço e entro, né? Eu posso solicitar ingresso, diferente da maçonaria, que o ingresso ocorre por convite, né? Dentro da Ordem Rosa Cruz não existe um processo sindicante, né? Não existe uma sindicância, ela teoricamente é aberta, como diz os manuscritos antigos, né? Os manuscritos antigos da Ordem Rosa Cruz dizem, ó, todo aquele que tiver vontade de coração sincero e quiser se comunicar conosco vai nos achar. Então eles estão abertos para quem quiser. Então a MORC segue muito essa linha de raciocínio. Já outros movimentos Rosa Cruz ou de inspiração rosacruciana, esses outros movimentos, eles são várias ramificações, né? Nós temos, por exemplo, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, que é uma ordem criada pelo Marquês Stanislau de Guaitá, que é conterrâneo de um outro cultista muito famoso chamado Papus, né? Que é o Dr. Gerard Anaclet Encous Papus, que alguns chamam de Papi, mas Papus não é Papi, é Papus mesmo, que é uma palavra grega, tá? Então, o Papus, ele criou um movimento de esoterismo ocidental, e esse movimento ocidental criado pelo Papus, ele tinha como um dos objetivos contrapor o excesso de orientalismo que ele via nas obras da Helena Petrovna Blavatsky, que é uma mulher bastante conhecida também por esoterismo, que ela fundou a Sociedade Teosófica, né? E ela focou muito no orientalismo, e o Papus achava que aquilo era desproporcional, e ele queria trazer para a nossa realidade do ocidental aqueles arcanos, aqueles ensinamentos. Então ele formou alguns sistemas iniciáticos, entre os quais a gente pode destacar a Ordem Martinista, né? E a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, ela acaba sendo ela é restrita. A Ordem Cabalística da Rosa Cruz, ela é restrita a pessoas que alcançaram o terceiro grau dentro do martinismo, dentro daquela linhagem que foi criada pelo Guaitá, né? Dentro daquilo que foi criado pelo Guaitá. Então, o martinismo, ele se dividiria em 3 graus, né? Que é associado, iniciado e superior incógnito, né? E aí o cara que chegou ao superior incógnito teria que apresentar uma tese e tentar ser Rosa Cruz, né? Seria, então, nesse sentido. Porque na morte o martinismo é uma ordem interna e nas outras ordens ela acaba sendo porta de entrada. Bom, por que o martinismo é uma ordem interna dentro da morte? Por causa da transmissão, né? Por causa da transmissão, porque o foco principal da morte era a Ordem Rosa Cruz, né? E aí o Ralph Maxwell Lewis recebe uma carta patente para montar uma estrutura martinista. E dentro dessa estrutura martinista, né, ele estabelece, para entrar na minha ordem tem que ser membro da Ordem Rosa Cruz. Então foi uma situação de linhagem. Na ordem martinista,
dentro da linhagem que o próprio Ralph Maxwell Lewis recebeu, ele existe, né, e já do tempo de papos, a situação de nível iniciador, ou seja, o cara, bacharel, mestre, doutor na UKRC, isso aí, são os graus, né. E, inclusive, falando em graus, né, voltando lá para os Illuminati eles foram bastante extintos e se souberam quem eram os membros porque os Menerval, né, que eram os iniciantes, começaram a abrir a boca e contar que eram Illuminati, começaram a se ostentar como os tal e tal, começaram a indicar os membros, aí o pessoal começou a ser preso, começou a ser torturado, começou a ser morto, começou a ser perseguido e aí a hora se foi, né. E o que acontece? Com a AA. Eu queria saber, Osmar, se tu está perguntando da Arcano Arcanorum ou da Astrum Argentum, né? Mas eu vou falar da Astrum Argentum, tá? Existe um cara que... deixa eu ver aqui. O que nós temos aqui? Bom, existe um cara chamado Aleister Crowley. Ele está, inclusive, na capa do disco dos Beatles, Sgt. Peppers, né? Esse Crowley é uma das pessoas que influenciaram o pensamento, inclusive, de muitos roqueiros. Jimmy Page comprou um castelo que foi do Aleister Crowley. E ele era uma figura muito cult ali nos anos 50, 60, 70, 80. Ele era uma figura muito cult, assim. Porque ele falava de ocultismo, o Raul Seixas e o Paulo Coelho foram seguidores do Aleister Crowley, inclusive com a situação do faz o que tu queres, se tudo da lei. E isso aí foi direto do livro da lei do Crowley, né? Foi tirado diretamente do livro da lei do Aleister Crowley. Mandar um abraço pro pessoal do grupo da imprensa aqui, BG, que está acompanhando. Eu vi que tem um monte de mensagem aqui, mas eu acabei não conseguindo ler todas. Bom, não toca música. Não, o objetivo não é tocar música, meu caro Dedé. O objetivo realmente é trocar umas ideias aí sobre alguns temas, né? Foi feita uma enquete durante as últimas 24 horas sobre o tema que o pessoal queria ouvir. A gente debateu e foi excluído aí por 46% o tema Sociedades Secretas, e é sobre isso que nós vamos falar e nós estamos falando. Bom, a Astrum Argento, Osmar. O Aleister Crowley, ele foi iniciado numa ordem chamada Ordem Hermética da Aurora Dourada, né? The Hermetic Order of Golden Dawn, a Golden Dawn, a famosa Golden Dawn. É uma ordem de cabala com uma grande influência rosacruciana, né? Foi uma grande influência rosacruciana, mas eles trabalham com cabala prática. Resumindo, eles trabalham com magia. Eles querem trabalhar com magia, né? E com teurgia. Então esse é o objetivo da Ordem Hermética da Aurora Dourada, Order Hermetic of Golden Dawn. Dentro da Golden Dawn, eles tinham um sistema de disciplina, e um dos sistemas de disciplina da Golden Dawn era o cara, num determinado momento, ele criar o seu próprio deck de tarô. Deck, o que seria? Os desenhos, né? Os desenhos de tarô. Ele teria que criar o seu próprio conjunto de tarô baseado aquilo que ele aprendeu. O Crowley, ele foi meio subversivo, não obedecia muitas ordens, ele não cumpria muito regras e tal, e chegou um ponto que o MacGregor Matters resolveu chutar o Crowley para fora da Golden Dawn, e o Crowley foi expulso da Golden Dawn. Aí ele fundou a Ordem do Templo do Oriente, né? A OTO, a Ordem do Templo do Oriente. E o Crowley ficou muito tempo na OTO, um tempo bastante considerável, ele formou toda a base de pensamento da OTO, mas em determinado ponto também ele se desentendeu com os caras da OTO, porque o Crowley era um cara genioso, era um cara difícil, era um cara complicado. E aí o que acontece? O Aleister Crowley acabou sendo convidado a se retirar da ordem que ele fundou. E aí ele fundou a Astrum Argentum, né? Então, dentro da Astrum Argentum, ele criou então o seu próprio sistema, e foi aonde ele ficou até o final da vida. Argentum quer dizer prata, né? É uma ordem que trabalhava um rito lunar. Argentum, né? A Argentina, que o pessoal fala. A Argentina vem de Argentum, que é prata. Inclusive temos o Rio da Prata na Argentina, né? Estudiantes de La Plata, é por isso, né? Então, prata, né? Então, e a prata é o elemento que no hermetismo, no ocultismo, está associado diretamente com a lua. Então, é isso. Auron Solis, não domino muito esse tema, Sete, não vou ficar te devendo, tá? Não domino muito o tema Auron Solis, e eu não vou falar sobre algo que eu não conheço. Então, vou ficar te devendo essa, né?
Além disso, podemos falar de outras ordens, né? O pessoal pode pedir o tema aí. Ah, vamos ver aqui. Raul e Paulo Coelho eram da Otto? Eram da Otto. Eles foram membros da Otto, né? O Paulo Coelho depois renegou, e ele inclusive tem um livro que é muito interessante, que é uma biografia do Paulo Coelho, em que ele relata algumas experiências da Otto, né? E em uma dessas experiências, que seria o motivo da conversão do Paulo Coelho, ele teria encontrado um demônio. E esse demônio teria dado um cagaço nele, teria dado chamado ele na chincha, né? E aí o que acontece? O Paulo Coelho resolveu naquele momento que ele largaria as práticas relacionadas ao senhor Aleister Crowley. E aí ele largou a Otto. Ele saiu da Otto e após sair da Otto, o senhor Mr. O seguidor do Mr. Crowley, né, o Paulo Coelho, ele resolve fazer a caminhada de Santiago de Compostela e lá ele conhece um outro mestre e esse outro mestre o leva para a ordem de Ram, que seria rigor, amor e misericórdia. Algum conhecimento sobre o Novo Éon? Novo Éon seria uma nova era, né? É que nem esses movimentos nova era que a gente tem. A gente tem aí, o pessoal fala da Era do Aquário, né? Que teoricamente a Era do Aquário vai começar daqui a 700 anos. O pessoal fala que já começou. Que estamos na Era do Aquário, transição planetária e tal, mas isso é uma questão de fé, né? Sete, agora tu pegou, pegou um tema legal, Alan Moore. Cara, o Alan Moore, ele é o autor do Watchmen, do V de Vingança, Liga Extraordinária. Ele escreveu um livro fantástico chamado Do Inferno. O Raul nunca foi dedicado quanto o Paulo Coelho, é verdade. O Raul levava na brincadeira. O Paulo Coelho foi assistido diretamente por Euclides Lacerda, exato, que era o reverendo, e pelo próprio Marcelo Ramos Mota, né? E realmente é isso aí, Adriano. Valeu pela contribuição. Bom, voltando, né? Então, o Alan Moore, ele criou o personagem John Constantine, que ele, na época, ele queria... a descrição que o Alan Moore deu pro Constantine foi o Sting com uma capa bege, né? A ideia dele era fazer um cara que nem o Sting, usando uma capa de cor bege. Então, o nosso querido Alan Moore aí é um cara muito dedicado, muito estudioso. Ele não revela se participou ou participa de algum movimento secreto, de alguma ordem, de alguma seita, de alguma... Aliás, diferença entre ordem, entre seitas e ordens, né? O que acontece? Uma ordem iniciática, um movimento iniciático, ele vai te dar uma certa liberdade dentro de um círculo de ação, ele vai te dar uma certa liberdade para te fazer o que bem entender, enfim... ele vai trazer alguma coisa nesse sentido. A seita, ela vai impor algumas condições para te mudar o teu modo de vida, né? Tipo, a partir de hoje tu não vai mais fazer sexo nas quintas-feiras, né? Um exemplo aleatório, né? Então, no momento que tu começa a criar dogmas e se seguir a esses dogmas e virar esse dogma, tu tá teoricamente numa seita, né? No momento que tu tá em dogma, né? Então, nesse sentido, o Alan Moore, respondendo objetivamente, eu não sei se ele participa de alguma ordem, mas ele tem muito conhecimento. Isso a gente vê. E ele, inclusive, nos 40 anos de idade, tem um documentário muito bacana chamado Mindscape from Alan Moore. Tem no YouTube, na íntegra e legendado. O Alan Moore, ele fala sobre... ele fala que quando ele chegou nos 40 anos de idade, ele resolveu enlouquecer e virar mago, né? Então, ele, em vez de encher o saco dos amigos dele com uma crise de meia-idade, ele resolveu ficar louco e virar mago. E ele fala aí sobre o modo que ele vê a vida, como ele cria, enfim. E o cara realmente é genial, ele é fantástico e tudo nesse sentido. Deixa eu passar aqui só para voltar na outra pergunta ali. Vamos ver. Novo Éon, a nova era, né? A gente tem a era do Aquário, enfim, existem movimentos religiosos, né? O grande problema, na minha opinião, é que as pessoas acabam terceirizando algumas situações, né? E ao terceirizar essas situações,
elas tentam fugir da responsabilidade do protagonismo da própria vida, né? Então por isso elas projetam numa sociedade secreta o fato dela não estar conseguindo emprego. Ah, porque eu não estou conseguindo emprego porque os maçons estão me fechando as portas. Eu não estou conseguindo emprego porque os Illuminati estão fazendo tal coisa. A minha vida não dá certo porque os caras estão me sabotando, sabe? E a gente foge muito do nossa responsabilidade, do nosso compromisso de fazer o que é certo, né? Alguém tinha me perguntado ali sobre maçonaria. A maçonaria, essa sim é uma ordem que só aceita homens e é só por convite, tá? A maçonaria, aqui no Brasil, ela tem a situação de regularidade e irregularidade. Ou seja, reconhecimento e não reconhecimento. O que é uma maçonaria reconhecida? Hoje no Brasil nós temos 3 níveis de maçonaria que são reconhecidos, que é o Grande Oriente do Brasil, né? Que é o GOB. Temos a grande loja, as grandes lojas estaduais, né? Que cada estado tem a sua grande loja, e temos os grandes orientes estaduais independentes. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos 3 potências que são reconhecidas, que é o Grande Oriente do Brasil, a Grande Loja do Rio Grande do Sul e o Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Então, essas potências, elas têm lojas, ou seja, elas têm lojas maçônicas são congregações de maçons que são filiados a uma loja, ou seja, juntaram os maçons e eles resolveram formar um grupo de estudos de maçonaria. Traduzindo, né? Esse grupo de estudos de maçonaria, ele vai ter um estatuto, ele vai ter um regimento e ele vai ter uma situação de regularidade. E essa regularidade é vinculada a uma potência, ou seja, as potências maçônicas são congregações de lojas. Então, fora desses 3, né, Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente do Rio Grande do Sul e Grande Loja, não são considerados reconhecidos, mas podem ser que trabalhem sérios, aí depende, né? Mas os reconhecidos é esses 3 hoje em dia, né? Respondendo a pergunta sobre a maçonaria que alguém tinha me feito ali anteriormente. Bom, vamos lá. Seguindo ainda dentro das ordens, a gente vê que é cultural, tá? Já faz 55 minutos que a gente está no ar, né? Mas é muito cultural a gente ver as pessoas. Aqui no Brasil existe muito tabu sobre sociedade secreta, sobre grupo secreto. Os carbonários, que eu relatei aqui no meu livro, os carbonários, quando eles vieram para o Brasil, eles tinham um sinal de reconhecimento que pouca gente percebia, né? A maioria italiana, os carbonários, eles botavam lá no registro de imigração 2 profissões, uma relacionada a artes ou agricultura, uma relacionada a artes, né? Ou a construção, né? E a outra é uma profissão de fato. Então o cara chegou lá, eu sou artesão e sou agricultor. Provavelmente não é artesão coisa nenhuma, provavelmente o cara era carbonário, né? Então, e ele é de fato agricultor, né? Então é um sinal de reconhecimento que eles tinham. E isso tem vários, né? Tem vários. Aí o pessoal fala, o olho que tudo vê é símbolo Illuminati. Eu já falei antes, o olho que tudo vê não é símbolo Illuminati. O símbolo do olho que tudo vê, inclusive, que foi incorporado na nota de dólar, ele foi incorporado na maçonaria depois que ele já estava na ordem de dólar, na nota de dólar. Ele foi incorporado depois, muito depois disso. É um símbolo da Santíssima Trindade. Inclusive tem aqui na Igreja Santo Antônio, em Bento Gonçalves, lá na fachada, temos esse símbolo do olho que tudo vê. Então ele foi incorporado depois. O símbolo dos Illuminati de verdade, aqueles que foram extintos em 1785, eles são... o símbolo deles é a coruja, né? A coruja de Minerva, a coruja de Atena. Então, qual o objetivo das ordens geral? Elas costumam ter o mesmo objetivo? Não tem. Por exemplo, a máfia, ela é uma sociedade secreta, né? Porque ela tem uma organização dentro dela e eles cometem atividades ilícitas, se protegem e eles, enfim, não tem... O objetivo deles não é dos mais nobres, né? Assim como, por exemplo, uma Ku Klux Klan. O objetivo deles é a supremacia branca. Cada ordem, cada instituição vai... estabelecer o seu objetivo de acordo com aquilo que lhe apraz, né? Agora, por exemplo, tu pega ordens esotéricas ou ordens de pensamento, né, ou de moralidade. Por exemplo, o pessoal fala muito, a maçonaria é uma ordem mística. A maçonaria é absoluto, não é uma ordem mística. A maçonaria é uma ordem de moralidade, né? E o que acontece? As ordens, elas vão ter como objetivo principal melhorar o indivíduo, né? Essas que eu estou falando, maçonaria, Rosa Cruz, sociedade teosófica, martinismo, enfim, essas mais conhecidas para a gente citar, né? Elas têm o objetivo melhorar o indivíduo para que o indivíduo possa contagiar o semelhante com o seu exemplo e trazer aí uma
uma nova forma de consciência, uma liberdade absoluta de consciência, né? As ordens esotéricas são um fenômeno ocidental, no Oriente temos ordens místicas também. Elas são mais ocidentais, viu? São mais ocidentais, sim. São os orientais, eles trabalham muito com situações alegóricas e tudo mais. Eu vou dar um exemplo, o Mikao Usui, que foi o cara que criou o Reiki, né? Ele fez uma alegoria com símbolos, e sempre que tu vai falar de situações japonesas, tem uma montanha, e lá no alto da montanha veio uma luz e tudo mais, né? Então, eles trabalham muito com alegorias, com contos e tudo mais. As ordens esotéricas, elas estudam o poder moral, espiritual e físico de um símbolo, por exemplo, e no que isso pode fazer com que a pessoa se torne melhor ou pior, né? Então, nesse sentido. Mas existem ordens ruins, né? Existem ordens aí que devem trabalhar, não conheço, mas deve ter ordem vampirista, de trabalhar vampirismo, né? Deve ter ordem que faz sacrifícios humanos, deve ter ordem que faz sacrifícios de animais e tudo mais, mas enfim, né? Eu não conheço essas situações aí, até tenho uma certa repulsa. Eu vou dar um exemplo. O caso que inspirou o livro Temporal Austin foi baseado numa ordem secreta, satânica, que trabalhava lá em Cruz Alta, e os caras cometiam sacrifícios humanos e atos de necromancia, né? Então, o que aconteceu? Eles acabaram sendo presos, tudo bem, já cumpriram pena, estão bem, então, graças a Deus, teoricamente, eles já se redimiram dos seus erros e tudo mais, e é isso, né? Mas é isso. Então, enfim, é essa a situação, né? Bom, como você iniciou nesse caminho do esoterismo? Bom, o Sete respondendo a pergunta e responder também a do César ali antes que ele tinha feito, né? Assim, ó, como eu disse, eu era espírita uma época, né? Fui espírita ali na adolescência, até uns 24, 25 anos. Depois fui espírita mais um tempinho, mas já mais forçando a barra, já no fato, no coração já não era mais. Mas foi um caminho bastante legal, né? Meu pai era membro da Ordem Rosa Cruz, né? Era membro da Ordem Rosa Cruz à Morte, então influência paterna. O meu avô, meu pai foi criado pelos avós, o meu bisavô era membro do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e trabalhavam outras situações também. Então começou com exemplo em casa, né? Começou com pequenas leituras em casa, quando criança e tudo mais. Eu sou um cara que sou apaixonado por história, sou apaixonado por cultura, por isso que eu escrevo, né? E hoje, nos meus livros, eu resolvi focar realmente na situação de esoterismo, de filosofia, esoterismo, algum drama de época e muito evento histórico, né? Então, esse é o foco, né? Então, meu livro eu estou terminando agora, que é o Pedro Oculta, então ele é focado muito nisso, respondendo objetivamente sobre ordens secretas. Eu não participo de nenhuma ordem secreta, participo hoje de uma ordem discreta, que, enfim, é a maçonaria, né? Não tenho problema em esconder isso, né? E é isso. Já fui Rosa Cruz, já fui mestre do Pronaus Rosa Cruz, aqui de Bento Gonçalves, em 2013, né? Então, hoje estou inativo, mas eu já fui mestre do Pronaus aqui de Bento Gonçalves e o meu caminho no esoterismo começou quando criança, mas o meu foco realmente nessa live não é propagar qualquer ordem iniciática ou tudo mais, mas sim debater temas sobre os quais eu escrevo, né? Porque realmente o meu objetivo nesse momento é focar um pouco também mais na literatura, nas minhas pesquisas, nos meus debates e ver o que o pessoal gosta de ler, aprender e tudo mais. A pergunta do César Filhos Bino sobre projeção astral, tenho amigos que têm relatos muito fantásticos sobre isso, né? Sobre projeção astral, sobre tudo mais, né? Mas eu particularmente nunca passei por uma experiência nesse sentido de projeção astral, tudo mais. Alguns sonhos bem reais, né? Mas eu não sei se chegaria a se encaixar no contexto de sonho lúcido, né? Algumas situações assim de intuição bem forte, né? Muito forte a intuição, mas em síntese é isso, né? Então só para nós encaminhar um encerramento, né, dessa live. O Nenê aqui veio dar uma olhada na live também, né? Olha lá, dá um oi pro pessoal. Oi. Oi.
Vamos lá, então. Sobre a eubiose eu não conheço muito pouco, então também não o suficiente para falar sobre ela, tá, Sete? Mas agradecer aí todo mundo, o pessoal pode dar um like aí, depois eu vou disponibilizar. eh, ah, Acho legal em você que foi certa vez declarar sua admiração por Francisco Valdomiro Lores, que foi um dos grandes exemplos de iluminado que o Brasil teve. O Francisco Valdomiro Lores, eu vou falar rapidamente sobre Francisco Valdomiro Lores antes de iniciar a live. O meu bisavô conheceu pessoalmente o Lores, pessoalmente. Eles eram colegas no círculo esotérico da Comunhão do Pensamento. O Lorenz foi um cara que veio para o Brasil na adolescência. Ele vivia na Tchecoslováquia, né? E lá existia um regime socialista ditatorial muito forte e ele foi meio que obrigado a fugir de lá. Na fuga, ele foi mandado para o Brasil, né? E no Brasil, ele aprendeu o idioma português na viagem. Na viagem, ele aprendeu português. O Lorenz era um linguista fantástico. Ele falava 108 idiomas e seus respectivos dialetos. O cara era fantástico. Ele chegou a ser convidado, inclusive pelo próprio Getúlio Vargas, a assumir uma coordenação equivalente hoje em dia ao Ministério da Educação, né? Mas ele não quis. Ele era professor e preferiu ficar em sala de aula. E ele viveu aqui em Dom Feliciano, no interior do Rio Grande do Sul. Foi um dos grandes caras que ajudou a formar o Círculo Esotérico e a editora Pensamento. E ele era um cara fantástico, fantástico, assim. Ele era Rosa Cruz, era maçom, ele era espírita, ele foi espírita até o fim da vida, era um grande médium espírita. Enfim, era um cara bacana. Então eu tenho uma admiração e uma ligação muito direta com o Lorenz. E quando eu era espírita, eu cheguei a ser presidente de um centro espírita federado à Federação Espírita Brasileira. E quando eu cheguei nesse centro espírita, o que mais me chamou a atenção foi a foto do Lorenz e que o Lorenz era o mentor espiritual dessa casa espírita. Então, foi uma situação assim fantástica nesse sentido também. Bom, pessoal, eu acho que eu vou encerrar a live. Já falei demais também, né? São 3 horas e 4 minutos. Eu vou disponibilizar esse vídeo também no meu canal no YouTube. Vai ficar aqui na minha página, aqui no Face também, para quem não assistiu, assistir posteriormente. E para quem tiver interesse, posteriormente eu vou postar também um link do Google Drive com o PDF do Tempora Austin, tá? Para quem tiver, gratuitamente, não vou cobrar nada. Quem quiser um exemplar do livro aí, pode baixar, imprimir e tudo mais. E é isso aí. Um abraço pro Rafael Forni, pro Adriano, pro Sete, para todo mundo, pro César Felizbino, para todo mundo que participou aí, pro Osmar. Foi bem bacana. Sábado que vem pretendo fazer uma outra live, tá? Fazer uma outra live no próximo sábado. E eu vou botar durante a semana na página do Face a enquete com o tema, né? Para nós escolher o tema para nós debater, né? Hoje, por exemplo, as opções eram sociedades secretas, lendas urbanas, literatura ou cinema, né? Então a gente vai elaborar outras 4 opções já durante a semana aí. Por sexta-feira a gente bota a enquete, o pessoal vota no que eu quero ouvir e no sábado a gente fala no mesmo horário, sábado 14 horas, tá ok, pessoal? Obrigado, bom final de semana a todos, foi uma maravilha estar com vocês hoje, bem bacana mesmo, uma experiência bem gratificante. E reforço meu abraço também para os colegas do grupo Imprensa BG no WhatsApp. Valeu, galera!